Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor, glória a Deus por este dia que o Senhor fez, né? Hoje, domingo, dia 10 de maio de 2020, nós estaremos estudando a partir desse momento a nossa quarta lição com o tema A Influência do Cristão. Estamos num momento muito desafiador. Há alguns domingos que nós iniciamos uma série de estudo, né, como você sabe, chamado Sermão do Monte, um estudo desafiador. E a cada domingo nós temos tido a oportunidade de podermos estar juntos, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e assim crescendo na sua graça, no seu conhecimento. E eu queria convidar você a cada domingo, a cada oportunidade que nós temos de poder estar estudando as Sagradas Escrituras, que você possa estar com a sua Bíblia, com o seu caderninho, com papel, né, o seu caderno, com a caneta, você fazendo as devidas anotações e a gente está podendo crescer junto, tendo um tempo precioso. Desde já eu gostaria de parabenizar todas as mamães, né, nesse domingo, não só por uma data tido como comercial, mas a gente quer fazer uma menção neste dia a todas as mamães, que o Senhor as abençoe profundamente, dando-lhe paz, dando-lhe sabedoria, para que possam estar nesse papel tão fundamental, né? Que é cuidar dos seus filhos. Então, Deus abençoe a cada mamãe neste dia, tá bom? Queria convidar você a abrir o texto que vai fazer menção à nossa lição de hoje, que se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. No Sermão do Monte, como você sabe, nós temos registrado também nos evangelhos, está registrado nos evangelhos, e a gente tem buscado a trazer a menção do Evangelho de Mateus. Lemos há alguns domingos o capítulo 5, a parte inicial, e hoje nós estaremos chegando à leitura do capítulo 5, a partir do versículo 13 ao versículo 16. Semana passada tivemos a oportunidade de estar estudando as bem-aventuranças, e hoje nós estaremos estudando sobre duas coisas fundamentais na vida do cristão. Vamos ler? Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16, que diz assim, ó: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende em uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Que palavra maravilhosa, né? Essa de Mateus, do Evangelho de Mateus, falando sobre duas características que os discípulos de Cristo devem ter, sendo sal da terra e luz no mundo. Então é sobre isso que a lição 4 desta manhã quer trazer para nossas vidas: a influência do cristão. Queria fazer uma oração nesse instante e você, juntamente comigo, esteja buscando ao Senhor. Amém? Pai, nós te damos graças a Deus por este dia que o Senhor fez. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui diante da tua presença, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Nos ajuda, traz o entendimento, traz o discernimento para que possamos não apenas ser ouvintes, mas sim praticantes do teu ensinamento. Assim nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós falamos, o texto fala sobre o sal da terra e sobre a luz do mundo. Quando nós estudamos as bem-aventuranças, nós podemos ver a respeito do caráter do cristão. A gente teve a oportunidade de estar estudando sobre as bem-aventuranças, o capítulo, a lição 2 e a lição 3, justamente fala a respeito do caráter do cristão, que está firmada, está detalhada nos versículos que nós aprendemos sobre as bem-aventuranças. Ao estudar os versículos 13 ao 16, a gente vê uma coisa fundamental na vida do cristão.
A gente inicia o capítulo 5 vendo e pedindo ao Senhor que venha transformando, venha moldando as nossas vidas para que tenhamos um caráter cristão semelhante a Cristo. E a partir do versículo 13 ao versículo 16, tendo já esse caráter cristão, nós começamos a aprender algo muito importante, que é sobre a característica que o cristão tem de influenciar. Nós somos chamados para ser influenciador neste mundo. E os versículos falando a respeito do sal da terra e da luz do mundo, vem tratar justamente a respeito disso. Então, quando nós paramos para pensar o versículo 13, que fala exatamente sobre o sal da terra, é importante que a gente faça algumas considerações. E essa lição a gente vai estar dividindo ela em duas partes. A primeira, falando que vocês são o sal da terra, nós somos o sal da terra. A gente vai estar vendo também sobre vocês são a luz do mundo. Ou seja, nós somos a luz do mundo. E dentro essa primeira parte desta lição, que nós podemos ver sobre vocês são o sal da terra, a gente precisa estudar e pensar um pouquinho nas características deste sal, do que é ser sal, do que Jesus estava querendo trazer nesse sermão, nessa doutrina, nesse ensinamento, quando os seus discípulos estavam ao seu redor e a multidão também o acompanhava para ouvi-lo. Então, dentro dessa característica de ser sal da terra, a gente precisa entender primeiro qual é a função do sal. Esse sal que você coloca aí na sua comida, que função nós podemos observar? No mundo antigo, o sal era algo de muito valor. O sal tem pelo menos 3 características. E essas 3 características não é um tempero, da função do sal, na verdade é um tempero. O sal é um tempero que dá sabor à comida, então a sua função é poder dar sabor. Sua função é ser preservador, e uma outra função também está ligada à pureza. Então, quando nós paramos para pensar a respeito disso e sobre o detalhamento de cada uma dessas funções, a gente observa que na função de dar sabor à comida é algo totalmente característico do sal. Você que, nos alimentos que nós temos, nossa mesa, quando nós vamos fazer alguma comida, você come alguma comida que não tem um pouco de sal, a gente sente algo um pouquinho diferente. Às vezes as pessoas não podem se alimentar com sal mesmo por conta de problemas de saúde, mas ainda assim sentem essa diferença pelo fato de não poder ter esse elemento na sua dieta, na sua comida. Então, quando a gente para observar a função do sal, é dar sabor à comida, é fazer algo diferente, dar uma identidade. O sal dá uma identidade em um alimento. Se você parar para observar, comer um macarrão mesmo, se a gente não colocar um pouquinho de sal, por mais problema de hipertensão, algo assim que a gente possa ter, vai ficar um negócio doce, então vai ficar um negócio um pouquinho estranho, né? Então, nem que seja um pouquinho, ou o tipo que coloca, a gente vai precisar colocar. O sal causa uma característica especial na sua função, que é dar sabor. A outra característica interessante que o sal tem é de ser preservador. Algo muito particular da nossa região, nordeste do Brasil, a gente pode observar, um exemplo, a carne de sol. A carne de sol é uma característica da nossa região. Se coloca sal na carne, não sei quantos já tiveram a oportunidade, no interior já tive a oportunidade de ver meu avô preparando uma carne de sol uma vez, colocando o sal. Primeiro faz um processo para poder o sangue sair e tal, um processo bem natural. Aí coloca o sal, depois coloca, eu me lembro que ele colocava no espaço que tinha lá no sítio, e coloca para levar o sol mesmo, para que as impurezas do sangue, aquela coisa pudesse sair, e ali aquele sal pudesse pegar mesmo na carne, e isso fazia com que fosse conservado. Primeiro, porque bem antigamente, não só em relação à carne de sol, mas o sal era tido como preservador,
Porque não existia geladeira nos tempos antigos. E o papel do sal era justamente preservar os alimentos, entende? Para ter uma característica de cuidar, né? De realmente absorver e ter um respaldo sobre aquilo que estava sendo feito. A outra característica do sal está ligada à pureza. A gente vê que o sal tem aquela cor bem de neve mesmo, né? A gente pode dizer assim, porque está ligado à pureza e faz ligação diretamente àquilo que os romanos diziam, que o sal era a coisa mais pura de todas as coisas, porque veio das coisas mais puras, o sol e o mar. Então essas características físicas deste elemento nos traz algo muito importante dentro deste ensinamento que o versículo é descrito. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaura o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado por homens. Então, nesse primeiro momento, a gente vê a função do sal dentro a característica que Jesus nos dá, que nós somos sal da terra. Então, dentro dessas características, nós precisamos ter um sabor. O sal, o elemento sal, causa um sabor em uma comida. E nós precisamos causar um sabor nesse mundo de trevas. Nós, como sal da terra, precisamos preservar as características de Jesus, porque somos chamados à sua imagem e semelhança. Nós precisamos buscar a característica do sal ligada à pureza como pessoas, adoradores, cristãos, que são concernentes à palavra de Deus e buscam estar de acordo com a sua palavra, vivendo em santidade, como a sua palavra nos ensina. Então, esse sabor, essa preservação, essa pureza é algo que deve ser vivenciado na vida do cristão. Então, Jesus traz esse correlato com esse elemento para que as pessoas pudessem entender como precisava ser a sua vida diante do mundo. E tendo essas características, a gente pode observar o nosso papel de influenciar em meio ao mundo. Mas isso a gente está vendo sobre esse elemento sal e vendo sobre as características. Mas a gente precisa ver também sobre a sua eficácia. O sal tem um papel, de acordo com tudo isso que nós observamos, mas ele tem um papel condicional. Para continuar sendo útil, o sal tem que conservar a sua salinidade. Quase que não sai. Porque se sair, né, o cloreto, se sair aquela parte... Sabe quando a gente vai comer uma charque? Uma charquezinha salgadinha, gostosa, né? Eu mesmo gosto muito de charque. Mas quando a gente para escaldar, a gente vê que o sal saiu, então o sal não teve função nenhuma mais naquela charque. E se você não pode comer, não coma, né? Em nome de Jesus. Vamos fazer aquilo tudo com ordem e decência. Mas quando a gente para observar a respeito daquela função que foi perdida, não tem mais sentido. Mas Jesus nos chama de ser sal da terra. Então nós não podemos perder as características que esse elemento tem, que ele tem como função, e na vida do cristão não pode ser perdido, porque nós temos um papel de influenciador. Então, se perde esta característica, se você escaldar uma carne de charque, uma carne de sol, o que é que acontece? Vai ser irrecuperável, porque se tirar o sal, tem como aquela carne ter aquela mesma característica inicial. Eu costumo dizer o seguinte: às vezes a gente pode preparar uma comida e no meio da comida, quando terminou, que a gente vai se alimentar, se o sal não tiver na medida certa, colocar o sal por cima, vai ter o mesmo gosto? Vai ter o mesmo sentido? Não vai. Vai ser uma coisa um pouquinho artificial, porque não participou do processo. Então, a característica do sabor do sal é uma coisa irrecuperável. A gente precisa entender que esse sabor deve ser parte contínua de nossa vida. A gente precisa ser continuamente trazer um sabor, ou seja, fazer diferença nesse mundo que nós estamos, buscando trazer diferença total na vida das pessoas.
Outra coisa que nós podemos observar, se tirar a salinidade por completo, não vai fazer o papel de preservar, porque não vai ter aquela característica, então vai ser inútil. Outra coisa que a gente observa é que se for condenado à destruição, vai ser lançado fora, não vai ter sentido nenhum. E assim é na vida do cristão. Todas essas características devem ser algo que deve ser vivenciado. E é importante que a gente sempre faça a correlação àquilo que a gente tem aprendido a cada domingo, trazendo as bem-aventuranças, partindo do princípio das bem-aventuranças, do chamado de Jesus a buscarmos ser a sua imagem e semelhança, buscando a negar o nosso eu e viver a vida de Jesus em nós, e a cada momento buscarmos o entendimento de quanto nós precisamos mais da sua presença. Então a eficácia do sal é algo que nós precisamos parar para pensar. E em nossas vidas, daquilo que Jesus nos chama, sois sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Nós não podemos ser aquele negocinho meio, meio amargo, meio sem gosto. Amargo está lá, na verdade, ligado a doce, né? Mas ligado ao sal, a gente não pode ser sem sabor. A gente precisa realmente ter uma característica de Cristo, que Ele nos convida. Vocês são sal da terra. Outra característica, que é a segunda parte dessa lição, que é muito importante, vocês são a luz do mundo. Isso está relatado aqui em Mateus, no versículo 14 do capítulo 5 em diante. Vocês sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A função da luz é algo muito interessante também, queridos. Se você observar, nós estamos num ambiente iluminado nesse exato momento. Mas se a gente apaga as luzes, se nós estivermos sair na rua à noite, sem luz nenhuma, a gente vai achar algo estranho, vai não? Principalmente nós que estamos acostumados a viver na cidade. Se você for para algum interior, você vai ver que muitas vezes as pessoas em sítios caminham nas ruas, nas estradas de barro, nas estradas qualquer, à luz da lua. E às vezes a lua sai um pouquinho tarde e tal, e fica aquela escuridão total. Você com os olhos bem abertos, chega a pupila dilata para poder você enxergar, porque em meio às trevas é difícil algo resplandecer. Como algo vai resplandecer em meio às trevas? Mas Jesus nos chama a ser luz deste mundo, porque Jesus nos chama a, em meio às trevas, trazer luz em meio à escuridão. É interessante que Jesus convoca seus seguidores a ser aquilo que Ele mesmo é. O que é que Jesus diz? Está registrado nas Sagradas Escrituras no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Então, diante dessas características, vocês são a luz do mundo, a gente precisa ver da mesma forma que a gente viu a respeito das características do sal, qual é a função da luz? A luz deve ser vista, a luz dissipa as trevas, a luz avisa do perigo, a luz é um guia, a luz deve brilhar no mundo. Então, dentre essas características da luz, nós somos chamados a ser luz, porque a luz deve ser vista. Em meio à escuridão, quando a luz começa a clarear, chama a atenção. Você deve ser chamado, você é chamado para ser a atenção onde você está. Mas essa chamada de atenção não é simplesmente o aparecer, mas é ser diferença em meio ao mundo onde tudo é da mesma forma, a escuridão, são trevas. Jesus nos chama a ser diferença em meio ao mundo de escuridão. Então é importante que nós possamos entender que precisamos brilhar, deixar a luz de Cristo brilhar em nossas vidas. Entendendo que a luz deve ser vista, nós podemos observar algo importante que está registrado no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo,
Sabe por quê? Paulo escreve aos Filipenses e efetiva a sua função. Qual é a função aqui que Paulo está falando de uma maneira bem clara? O mundo não pode permanecer em trevas. Você é luz. Você é luz. Você é sal da terra. Você foi chamado para ser e fazer a diferença nessa geração. A luz avisa do perigo, não é interessante? Se nós estivermos caminhando no meio da escuridão, de repente a gente não vai enxergar os obstáculos que tem. Mas quando nós acendemos a luz, basta você pensar na sua casa ou estiver num lugar de um estranho que você não conheça, talvez seja melhor até de você poder entender isso. Se você estiver numa casa, num ambiente que você não conhece, estiver tudo escuro, você vai andar e provavelmente você vai tropeçar. E de repente pode ter algum obstáculo que seja um perigo para a tua vida. Mas a partir do momento que você acende a luz, você vai andar com a clareza que a luz traz, desviando dos obstáculos e dos perigos. Por isso que nós somos chamados para ser luz. Porque nós precisamos trazer clareza aos perdidos, aqueles que estão fora do caminho do Senhor, neste mundo de trevas. Nós somos chamados também, e nós entendemos que a luz é um guia. Salmo 119, versículo 115 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Pelo nosso testemunho brilhante, dirigimos muitos ao caminho certo. Então, ser luz é ser espelho. Ser luz é mostrar. Talvez você possa dizer que não sabe evangelizar, não sabe o que fazer para trazer pessoas a Cristo, mas a sua vida é um referencial. A sua vida deve brilhar para que a luz venha a atrair pessoas ao reino de Deus. Outra característica bastante importante e interessante: a luz deve brilhar no mundo. É bom observar que o lugar onde devemos brilhar para Jesus é o mundo, onde as trevas dominam. Você não deve só brilhar no meio de luz, é brilhar no meio das trevas. Qual é a função da luz? Não é trazer clareza? Então nós precisamos trazer clareza em meio ao mundo de trevas. Então tudo isso são características que a luz tem no nosso dia a dia, na nossa rotina. E são características que, como filhos de Deus, precisamos trazer para nossas vidas como prática. Dentro do entendimento da função da luz, dentro do entendimento que nós somos luz do mundo, a gente viu a função, mas a gente vê o resultado. Da mesma forma que o sal tem a sua função de causar um sabor, de preservar, né, e de estar ligado à pureza, a luz também tem as suas funções, que nós acabamos de relatar, mas nós também observamos que a luz também traz resultados. Quando nós paramos para pensar num dos primeiros resultados, outros podem ver as nossas boas obras. Jesus esclarece que as nossas boas obras são essa luz. Essa expressão abrange tudo que o crente faz e diz, demonstrando sua fé cristã. Em outras palavras, refere-se ao nosso testemunho diário. Outra coisa interessante do resultado da luz, mostra que nós glorificamos ao Pai que está no céu. Nossas boas obras não devem chamar atenção para nós, mas para glorificar a Deus. Quando os homens veem tais obras, disse Jesus, glorificam a Deus, pois elas encarnam as boas obras no seu amor por nós proclamado. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você foi chamado a influenciar geração que nós estamos vivendo em uma situação tão atípica, tão inédita para todo mundo. Mas está na hora de causarmos um sabor especial no meio de muita gente, trazendo esta luz para brilhar em meio a tudo que está acontecendo. Não há dúvida que Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença fundamental entre o crente e o não crente, entre a igreja e o mundo. Existe um teólogo que diz que este tema é básico no Sermão do Monte. O sermão foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são por naturezas diferentes. Convoca-nos a sermos diferentes na prática.
Provavelmente a maior de todas as tragédias da igreja ao longo de sua história tem sido a sua constância de conformar-se à cultura prevalecente em lugar de desenvolver uma contra-cultura cristã. Assim aprendemos que fomos colocados no mundo com este papel duplo, como sal para interromper, ou pelo menos retardar este processo de corrupção moral e espiritual, e como luz para desfazer as trevas. Jesus chama os seus discípulos para exercerem uma influência dupla na comunidade secular. Uma influência negativa de impedir a sua deteriorização e uma influência positiva de produzir a luz nas trevas. Pois impedir a propagação do mal é uma coisa, e promover a propagação da verdade, da beleza e da bondade é outra. Que tal causarmos sabor na vida de muitas pessoas neste dia? Trazer luz na vida de muitas pessoas neste dia que estão andando em trevas. Sermão do Monte, um estudo desafiador, não é algo para a gente refletir a cada manhã de domingo, mas é algo para praticar em cada momento e oportunidade que o Senhor tem nos dado. Que possamos continuar, queridos, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, a fim de que possamos nos aproximarmos mais dele e vivenciando o seu caráter em nossas vidas, a influência que precisamos ter e vivermos a sua verdade. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Senhor continue dando sabedoria, entendimento, discernimento para podermos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo na presença do Senhor. E convidar logo mais à noite, às 18 horas, através aqui do Facebook, do YouTube, estarmos juntos cultuando ao Senhor, adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Forte abraço, queridos. Deus te abençoe. Paz do Senhor